Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós ficamos felizes por poder mais uma vez estar aqui no nosso culto online, você aí dentro do conforto da sua casa, tendo esse momento de comunhão com a igreja, tendo esse momento de comunhão com o Senhor da igreja, com a sua palavra. E nesta oportunidade eu gostaria de refletir com você, baseado em 2 capítulos do final do livro de Josué, com um tema em mente: reorientação de vida. Você já parou para perceber como muitas vezes nossa vida começa a sair um pouco do propósito que Deus tem para nós? Já parou para reparar, para perceber como muitas vezes nós criamos tantas demandas, nós criamos tantas necessidades na vida e elas às vezes fazem com que o nosso foco esteja muito mais em adquirir, muito mais em aproveitar a vida e aquilo que ela pode oferecer, ao mesmo tempo em que, mesmo que inconscientemente, a gente comece a se afastar um pouquinho daquela preocupação que deve ser a nossa preocupação como cristãos, e daquilo que a gente tratou na semana passada, o que Deus espera da minha vida. Né? E eu acredito que o livro de Josué, lá no finalzinho do seu livro, já quando Josué ele está se despedindo do povo, no capítulo 24, os versos 14 e 15 são abençoadores para nós, para buscarmos essa reorientação, para clamarmos a Deus para que tenha misericórdia de nós e continue guiando-nos pela mão. Eu quero fazer a leitura então desse texto, Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Um texto que é muito conhecido, mas vale a pena a gente voltar nele e refletir. Ele diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor. Josué está falando com o povo de Israel. E servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu preciso ser bem honesto e sincero com você. Eu não estou preocupado, assim como um pastor presbiteriano muitas vezes fica, em trazer um sermão de 3 pontos, porque acostumou-se muito na igreja presbiteriana com essa ideia, que o sermão ele é presbiteriano e ele serve quando ele tem 3 pontos. O sermão ele serve quando ele é bíblico, né? E ele tem quantos pontos o texto nos mostrar, nos apresentar. Mas eu gostaria de focar, né, essa nossa reflexão nesta última frase que nós temos no verso de número 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque me parece ser uma decisão, me parece mostrar que Josué está decidido, que Josué ele está convicto de que ele sempre serviu a Deus e ele está mostrando isso através da sua vida e deixando para o povo. Ele era líder do povo de Israel. Você sabe muito bem que Josué ele vem para suceder o grande líder Moisés. E ele, então, no seu trabalho, na sua vida, ele sempre demonstrou isso. Ele sempre demonstrou que ele liderava a própria vida, liderava a sua casa e liderava com o propósito. E qual era o propósito? Servir a Deus. E aí, para que a gente relembre um pouco mais do livro de Josué, do que esse livro trata? Ele vai apresentar para nós a conquista parcial da Terra Prometida. Conquista que está em cima de uma promessa que Deus havia feito com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Você, lendo os livros de Moisés, desde Gênesis capítulo 12, você vê Deus fazendo uma aliança com Abraão, dizendo: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação, vou fazer um povo que é meu. E aí o livro de Josué mostra o início dessa conquista, que vai até a morte de fato de Josué. O livro termina ali com o relato da morte dele. E é muito interessante que depois dos 5 livros de Moisés, o livro de Josué ele abre uma segunda grande seção da Bíblia hebraica, que vai desde propriamente dito o livro de Josué até o 2º livro dos Reis, com exceção ali de Ruth, seção essa na Bíblia que é conhecida na Bíblia hebraica como profetas anteriores. E aí você tem então algumas ênfases desse livro de Josué. Quando a gente lê esse livro, o que salta aos olhos? Vai saltar essa execução dessa guerra santa, uma guerra onde Deus estava cuidando do povo de Israel e fazendo com que ele vencesse batalhas contra povos inimigos. Você vai ver ali repetidas vezes
o texto fazer menção dos cananeus, que eram um grande povo também, mas era um povo idólatra, não servia ao Deus de Israel. Por que não servia? Porque não conhecia, porque a aliança que o Senhor faz, ele faz com Israel. Ele diz o seguinte: eu sou o Deus de vocês. Né? E aí a gente vê Deus ali, por repetidas vezes neste livro, abençoando, e através da liderança de Josué, abençoando o povo, dando vitórias nessas batalhas. Você vai ver então a graça, né, essa dádiva de Deus ao povo, cumprindo assim, né, a promessa que ele havia feito lá com Abraão, Isaac e Jacó. E um terceiro aspecto aqui, uma terceira ênfase, que talvez ela se envolva mais com aquilo que nós estamos refletindo nesta oportunidade, é a necessidade de Israel ser fiel, né, e continuar a ser fiel na aliança com o único e verdadeiro Deus. Se eles viviam em um contexto onde existiam outros deuses, outras visões de Deus, outros deuses não, porque na verdade existe o único Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, né, Yahvé, o Deus que nós servimos, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas existiam outras culturas, outras comunidades, né, outras aldeias que entendiam e que serviam e adoravam a outros deuses, sendo assim idólatras. E aí a necessidade de Israel continuar, né, mesmo depois da liderança de Josué, a buscar esta vida com o único e verdadeiro Deus. E ainda dentro do nosso texto, que está no capítulo 24, os últimos 3 versículos de Josué, 22, 23 e 24, nestes 3 capítulos nós temos o quê? A conclusão, né, de Josué, da sua lealdade a Deus e a aliança. Josué, ele é retratado ali como um homem que ele, até o final da sua vida, ele foi fiel a Deus. Muito provavelmente esse livro escrito depois da morte de Josué, e não se tem certeza de quem escreveu, mas quem escreveu com esta ideia de que Josué ele fosse visto, ele fosse lembrado como um homem fiel a Deus e a sua palavra. É um discurso de despedida de Josué. Então esta lealdade, né, fica muito clara na figura dele. E eu tenho certeza que da mesma maneira como dentro da história e no conhecimento que Deus tem da história e no conhecimento que Deus tem da vida de Josué, olhando para ele e vendo que ele foi um homem íntegro, um homem reto, um homem leal ao Senhor e à sua palavra, é desejo de Deus que eu e você sejamos assim também. Então vamos lá para o texto e vamos ver o que o texto tem para trazer. Ele tem um tom de uma exortação, né? Onde Josué ele diz, por exemplo, lá no capítulo 24, no verso 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Meus irmãos, é grande verdade que a gente precisa desse texto hoje, porque por inúmeras vezes a nossa vida completamente sai do trilho. Né? Nós começamos a caminhar por estradas secundárias, vamos assim dizer, que não nos levam, né, na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente começa a ter outras vontades, a gente tem outros anseios, nós começamos a olhar para o mundo e ver tudo que o mundo oferece e ficamos, sabe o que? Nós ficamos distraídos. E as pessoas às vezes, e nos últimos anos, têm falado muito sobre o medo da igreja ser proibida no país, o medo de se apresentar aqui uma grande perseguição contra nós. Eu acredito que aquilo que deve dar mais medo em mim e em você é o fato da nossa distração. O que é uma pessoa distraída? É uma pessoa que perde a atenção com frequência, cometendo consequentemente erros. E muitas vezes nós andamos distraídos daquilo que é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes a gente está tão preocupado com outras questões que não estamos preocupados, né, em responder a pergunta que eu fiz semana passada, né, lá no texto de Pedro, se de fato nós estamos vivendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso, de tempos em tempos, a gente precisa separar um momento, e eu creio que este é um momento desse, para refletir sobre os caminhos que nós temos escolhido, para refletir sobre as prioridades que nós estamos construindo na nossa vida. E aqui o verso 14 do nosso texto está trazendo palavras de um servo de Deus que já estava no final da sua caminhada e já havia realizado inúmeros feitos positivos, né, ao povo do Senhor. Se você olhar depois o capítulo 23 e o 24,
você vai ver ali Josué falando ao povo, lembrando, né, quantas e quantas vezes o Senhor havia derramado graça e misericórdia sobre o povo. Quantas e quantas batalhas foram enfrentadas e foram vencidas. Ou seja, Josué ele está ali falando da sua experiência, da experiência de servir a um Deus que ama o povo e que o tempo todo está abençoando esse povo. No capítulo 23 aqui você tem o início, né, dessa despedida de Josué diante do povo. E ele, nesse capítulo, ele traz uma exortação para que as pessoas não deixassem de observar a lei do Senhor e buscassem assim uma vida de integridade e uma vida de santidade. Desde o capítulo 23 ele está dizendo isso. E aqui no verso 14, no capítulo 24, é exatamente isso que ele está falando. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. É interessante que essa exortação tinha autoridade, né? Por quê? Porque Josué não fala sobre teoria. Josué está falando sobre a vida dele com Deus. Josué estava nas batalhas. Josué estava assim o tempo todo sendo guiado pelo Senhor. E ele está falando aquilo que ele sabe. Josué está no final da sua vida, né? Ele já está cansado, seus olhos talvez já pesados, né? Já não enxergando bem, mas ele tinha essa convicção de que o Senhor o tempo todo esteve à frente da sua vida, e por isso o povo era tão abençoado, porque o Senhor, né, porque o Deus Criador estava o tempo todo os abençoando. E essa fala, então, ela é baseada não em teoria, né, mas ela é baseada na experiência. E ele está dizendo, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Meus irmãos, não dá para a gente deixar de fazer uma pergunta. Nesse momento eu queria que você fizesse ela, não para quem está aí do seu lado, mas eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Como é que está a tua vida diante de Deus hoje? O seu estilo de vida, né, as suas decisões, as suas atitudes revelam temor a Deus? Agora, pois, temei ao Senhor. Eu posso dizer, eu posso afirmar, sem medo de errar, que eu sou uma pessoa íntegra e fiel, porque é isso que Josué estava falando para o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Eu temo a Deus, mas eu não o busco, eu não participo de nenhuma igreja, eu tenho a minha fé individual, sozinha, eu não creio na igreja, eu me cansei, eu fiquei frustrado, né? Eu estou com o meu coração cheio de mágoa, mas eu sou assim, né? Pau que nasce torto morre torto, né? Eu não devo satisfação a ninguém. Então será que o nosso estilo de vida, a forma como a gente usa o nosso tempo, aquilo que a gente coloca como prioridade, né, os objetivos que nós mesmos colocamos na nossa vida, aquilo que toma a nossa energia, faz com que as pessoas olhem para mim e percebam que eu sou uma pessoa que tem o temor do Senhor, né, e que eu sirvo a Ele com integridade e fidelidade? Uma reflexão muito interessante. Perceba como esse texto é amplamente aplicável nas nossas vidas hoje ainda. E aí, depois de dizer isso, ele ainda continua no verso 14. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O que ele está dizendo aqui? Provavelmente os comentaristas bíblicos vão dizer que ou ele está fazendo uma referência literal para que o povo de fato lançasse fora ídolos. Vamos lembrar que naquela época ainda existiam, por exemplo, os ídolos do lar, né, deuses, pedaços de madeira ou de barro, que eram considerados deuses e que muitas vezes eram usados ali pelos povos, e ainda mais em grande e larga escala nos outros povos que não conheciam ao Deus de Israel. Então eles vão dizer isso, os comentaristas. Pode ser que seja, né, e que fosse, melhor dizendo, uma referência literal, ou também outros vão entender, não, está mais para uma metáfora, dizendo que a devoção, né, a deuses falsos deveria ser abandonada. E eu aplico isso para mim e para você. Será que a gente precisa, ao ler esta frase, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates no Egito e servir ao Senhor, será que eu preciso refletir sobre isso? Será que eu preciso lançar fora algum ídolo? Né? Às vezes você não vai ter lá um bonequinho como se ele fosse um ídolo, uma representação de um Deus. Mas às vezes tem um objeto na tua vida que ele toma tanto do teu tempo, ele toma tanto da tua energia, a sua alegria está tão diretamente ligada a ele que ele funciona como se fosse um ídolo.
Né? Ou será que eu preciso abandonar a adoração a falsos deuses? Ah, pastor, mas existem falsos deuses hoje? O pastor e autor Richard Foster, ele lista 3 deuses falsos muito atuais. Ele tem até um livro que tem por título esses 3 deuses: dinheiro, sexo e poder. Ele diz que aqui está a ruína da maioria dos homens nos nossos dias. Aqui está o que afasta as pessoas de Deus: dinheiro, sexo e poder. Ou seja, aquela vontade de expressar, né, a realização de todos os desejos. Né? O dinheiro proporciona isso, o sexo proporciona isso, e o poder, na visão, né, de um mundo ainda caído em pecado. Mas muitas vezes são estes deuses falsos que estão no controle, né, das nossas vidas. A gente precisa abrir os olhos para que percebamos se de fato isso está acontecendo conosco ou não. Né? E se estiver acontecendo, que a gente possa correr para Deus clamando graça e misericórdia, confessando os nossos pecados. E aí ele entra no verso 15, né, dizendo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ou seja, se vocês não estão ainda convictos de como Deus tem sido bom, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos a Deus. E aqui eu devo trazer uma colocação aqui, meus irmãos. É verdade que a gente vive em comunidade, a gente faz parte de uma nação, né, de um país, aqui no caso, o Brasil. Nós estamos envolvidos com a cultura deste país, dessa nação. Mas a gente precisa refletir como Josué está trazendo aqui para o povo no verso de número 15. Né, quando ele diz: escolhei hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Né? A nossa vida, a reflexão que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: ela gira em torno do quê? Quais são os nossos valores? Nós somos exatamente iguais à maioria das pessoas? A gente vive em um país onde algumas pesquisas dizem que já 50% das pessoas se autodenominam cristãs evangélicas. Mas a gente olha para metade do Brasil e a gente percebe um estilo de vida de pessoas que seguem Jesus. A gente olha para a maioria das igrejas e a gente percebe que as igrejas estão não naquilo que nós chamamos de subcultura, ou uma cópia mal feita da cultura, né? Ou nós estamos sendo uma contracultura, estamos apresentando, né, uma visão diferente das coisas. O que é uma subcultura? Por exemplo, você vai ter, eu lembro que muitos anos atrás, uma igreja lá em São Paulo, preocupada com a presença dos seus jovens nos barzinhos ao final de semana, ela diz o seguinte: vamos abrir um barzinho então nosso. Mas assim, a gente vai ter muito cuidado, a cerveja que será servida lá é sem álcool. Né? E eu achava aquilo lá uma cópia muito mal feita. Isso não é contra a cultura, isso é uma subcultura. O que seria contra a cultura? É mostrar que a alegria não está nessas coisas. É mostrar que o Evangelho nos apresenta um estilo de vida onde nós nos livramos da idolatria porque adoramos ao único e verdadeiro Deus. Que a alegria não está no sexo, que a alegria não está nas paqueras, falando dos jovens apenas. Né? E eu participei, eu cheguei aí uma vez naquele bar ali. A gente tinha uma turma na igreja, a gente falou: vamos lá conhecer. E, meus irmãos, a mesma coisa que acontecia em bares, vamos chamar assim, do mundo, acontecia naquele bar. A mesma coisa. Né? Por quê? Porque o problema não está no lugar, o problema está na forma da pessoa viver, nos seus valores, né? Em como ela mostra quais são os seus objetivos. E a gente precisa, então, refletir: eu possuo o mesmo estilo de vida, eu possuo os mesmos valores, eu possuo a mesma preocupação, os mesmos objetivos da maioria das pessoas que não estão preocupadas com Deus, com Bíblia, né, com o cristianismo? Ou eu devo viver diferente? É nesse sentido que Josué está dizendo. E aí depois a gente entra então naquilo que eu queria dizer. Depois de trazer essa reflexão, ele afirma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Ele está dizendo aqui: se nós somos bombardeados, né, para assumir para nós os valores de um mundo que diz que Bíblia é um livro ultrapassado, que Jesus, será que de fato ele existiu? A gente precisa ter a convicção de dizer: eu tenho certeza
de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, então, no final do verso 15, ele declara a posição dele. Ele e a sua casa serviriam ao Senhor. E você, qual é a sua opinião acerca disso? Qual é a sua posição? Que posição você tem assumido? Eu vi essa semana uma história muito interessante que traz para nós essa questão de posicionamento, ou de decisão e indecisão. Porque me parece aqui que Josué ele está convicto, ele decidiu, eu e a minha casa servimos a Deus. E mais uma vez, ele não está falando de teoria, ele está falando da prática, de como de fato ele vivia. Ele liderava a sua própria vida, ele liderava a sua família, né? E liderava com o propósito de servir a Deus. Qual que é essa história do muro? Havia um grande muro separando dois grupos. De um lado estava Deus, os anjos e os servos que eram leais a Deus. Do outro lado estava Satanás, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus. Em cima do muro estava ali um jovem indeciso. Olhava para um lado, estava Deus, olhava para o outro, estava Satanás. Ele havia sido criado em um lar cristão, mas ele estava em dúvida se ele continuaria servindo a Deus ou se ele deveria aproveitar um pouco os prazeres do mundo. Estava indeciso. Ele observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava para ele sem parar: ei, desce do muro, vem para cá. Então ele olhava para o lado de Deus, os cristãos estavam: vem para cá, desce. Já o grupo de Satanás não olhava para ele, não gritava e nem dizia nada. E essa situação levou um tempo, até que ele ficou tão indeciso com isso, né? Por que aqui no lado de Deus eles estão o tempo todo me chamando? Por que aqui no lado de Satanás ninguém me chama? E aí ele resolveu perguntar a Satanás: olha, o grupo do lado de Deus fica me chamando o tempo todo para descer e ficar do lado deles, mas você e os outros aqui do seu lado, vocês não ficam me chamando, por quê? E aí Satanás responde: é porque o muro é meu. Ou seja, aquele que está com dúvidas em servir a Deus, já está no laço de Satanás. Aquele que não tem convicção de servir ao Senhor, ele é presa fácil, mesmo que ele não reflita sobre isso. E aí a gente precisa parar um pouco e reorientar a vida nesse sentido. Josué está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Divide essa frase no meio. Eu e a minha casa. Josué está demonstrando aqui, meus irmãos, firmeza em relação às suas convicções. Ele sabia muito bem o que ele queria da vida. Sabe o que Josué estava fazendo aqui? Ele estava liderando a própria vida. Ele estava sendo líder dele mesmo. Ele estava liderando assim a sua família. Esses dias eu assisti uma série de palestras na internet de um palestrante chamado Wendel Carvalho. E ele trouxe algo fantástico. Gostei muito. Ele diz o seguinte, que a maioria das pessoas nos nossos dias não lidera a própria vida. A maioria nem se dá conta disso. A maioria das pessoas não está no controle da sua vida. A vida financeira muitas vezes está um caos, os relacionamentos familiares estão destruídos, a saúde física está cada vez pior. E sabe o que essas pessoas fazem? Enquanto as coisas estão indo de mal a pior, elas passam a maior parte do tempo discutindo a vida política do país e discutindo a vida dos artistas. Ou seja, elas passam a vida especulando sobre a vida de pessoas que elas nem conhecem, enquanto a vida delas está ladeira abaixo, caminhando para o abismo. E ele diz: gente, isso é loucura. E meus irmãos, isso aqui não é uma palestra sobre qualidade de vida não, mas eu estou trazendo isso porque a Bíblia mostra para nós que nós precisamos estar convictos daquilo que a gente quer. Nós servimos a Deus. Se eu digo o seguinte: eu conheço a Bíblia, eu já li esse trecho, eu já li o livro de Josué, mas se a gente não consegue entender o que ele está dizendo aqui, a gente vai correr o risco de viver indeciso e viver reclamando o tempo todo sem fazer nada. Eu queria trazer uma pergunta para você aqui. Você lidera a sua vida e você lidera a sua família, então deixa eu trazer algo aqui para você refletir. Relacionamentos, como é que anda a sua vida, os seus relacionamentos? Se você é casado, como é que anda a vida com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa? Se você tem filhos, como é que anda a vida com seus filhos? Se você ainda não tem, como é que anda a vida com seus pais? E se enquanto eu faço essas perguntas, a resposta que você tem na tua mente não é boa, eu quero fazer uma segunda pergunta: e o que você está fazendo para melhorar? Porque eu tenho percebido isso também, por isso que eu mencionei aqui
esse palestrante? Porque às vezes as pessoas só sabem fazer uma coisa, reclamar, reclamar. E terceirizar a culpa, meus irmãos. A culpa é do governo, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do STF, a culpa é do ministro da Economia. Mas as pessoas não se mexem. As pessoas não estão percebendo que estão deixando de liderar a própria vida e liderar a própria família. E as coisas estão cada vez indo de mal a pior. Se os relacionamentos não estão bons, eu vou dar a dica para você, anota aí, leia Efésios capítulos 5 e 6. Você já tem um excelente texto para começar a refletir sobre o que Deus quer através dos seus relacionamentos, como Ele nos orienta a viver em relacionamentos cada vez melhores. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta, ao invés de relacionamentos, vida profissional e finanças. Vamos ser bem práticos aqui. Você sente que Deus te vocacionou para o trabalho que você realiza? Ou você pensa que só pastor é que é vocacionado? Não, o pastor tem a vocação para o ministério pastoral. Assim como um médico tem a vocação para a medicina, um advogado tem para o estudo do direito, né, da advocacia, um vendedor tem para aquilo que ele vende, né, um frentista tem uma vocação ali. A gente pode fazer tudo, né, com alegria e com prazer. Nós conseguimos trabalhar para a honra e glória de Deus, e aqui eu vou abrir a Bíblia e ler alguns textos para você lembrar. Por exemplo, o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu estou feliz, né? Eu me sinto plenamente realizado no trabalho que eu realizo, senão eu faço a mesma pergunta, o que você está fazendo para melhorar isso? E só tem uma resposta que não vale, que é reclamar, que isso não vai levar você para lugar nenhum. A sua vida financeira está estável? Você tem sido fiel nos dízimos e ofertas, algo que muitas vezes nós temos esquecido? Ah, pastor, não sobra. Então, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, você vai continuar enfrentando dificuldade. Por quê? Porque eu vou trazer um texto aqui e você vai talvez questionar. Ah, mas é lá do Antigo Testamento. Malaquias 3,10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ah, pastor, mas é um texto do Antigo Testamento. Tá bom, vou trazer um do Novo, Mateus 23, verso 23, onde Jesus, na sessão dos ais, onde ele traz uma exortação muito grande em relação a pessoas que não andam com ele, que não o obedecem, e diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, o dízimo físico, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus está assinando embaixo também da entrega do dízimo, assim como no Antigo Testamento era feito, no Novo também. E no Novo ainda tem textos a mais falando de dízimo e outros falando de ofertas, né? E aí a gente precisa parar e pensar, falar assim, qual tem sido a minha postura? A minha vida financeira está boa? Se não, mais uma vez a mesma pergunta, o que eu estou fazendo para melhorar? Vamos agora para uma outra área muito importante da vida, saúde, saúde física. Você está cuidando da sua saúde? Você está acima do peso? Você está com uma pressão muito alta? Você está completamente desregrado na tua alimentação? Você está enfrentando depressão, ansiedade? Você anda muito desanimado? A mesma pergunta, o que você está fazendo para melhorar isso? Meu irmão, procura orientação médica. Meu irmão, peça ajuda. Meu irmão, converse com o pastor da sua igreja, com os demais pastores, que os presbíteros são pastores da igreja. Cadê os seus amigos espirituais, aquela pessoa que tem uma vida profunda com Deus e que você sabe que ela é uma referência boa para você? Cadê você levantando e pedindo ajuda? Cadê você se mexendo para que você vença essa dificuldade? Deixa eu dizer uma coisa mais uma vez para você, que me desculpe se eu vou parecer muito direto e muito seco, né? Mas apenas reclamar não vai mudar a situação que você está passando. Você percebe? Você precisa fazer como Josué está fazendo. Se você quer reorientar a sua vida, você precisa dizer, eu e a minha casa. Você precisa trazer essa questão. Você precisa liderar a sua própria vida e liderar a sua casa. E aí ele continua dizendo, né, e aí você
foca nas últimas 3 palavras. Agora, eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Então, além da gente refletir sobre aquilo que precisa mudar, a gente precisa lembrar que quando Josué ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está mostrando que ele era líder dele mesmo e da sua família, mas com um propósito. E que propósito que era esse? Servir a Deus. Olha só que interessante, essa sentença aqui, dita, proferida por Josué, deve incomodar cada um de nós. A gente tem convicção de servir a Deus? Aqui eu quero fazer uma colocação, talvez que os meus irmãos não vão gostar muito, mas em primeiro lugar eu faço ela para mim. Homens, nós estamos liderando a nossa vida espiritual e a vida espiritual da nossa família. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da família, ele é o sacerdote de Deus no lar. Eu quero fazer algumas perguntas para trazer a sua reflexão. Qual foi a última vez que você compartilhou em família sobre os aprendizados que você está tendo? Sobre o crescimento no conhecimento da palavra? Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para orar? A família teve um momento de oração e teve porque você tomou a iniciativa para isso. A nossa postura diante da igreja, ela mostra para nossa esposa e para os nossos filhos que nós amamos a Jesus Cristo e a sua igreja. Agora, se tem esta questão dos homens, deixa eu colocar uma outra questão também. Muitas vezes as mulheres elas não têm ainda o seu marido convertido ao Evangelho, o marido ainda não frequenta a igreja. Neste caso, eu faço uma outra pergunta para você também. O que fazer? E eu vou dar uma dica. 1 de Pedro 3 diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Seu marido, que ainda não conhece o Evangelho, ele percebe que você é uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa que ela deixa de parecer com ela mesma para parecer mais com Jesus. O seu marido consegue perceber isso? Se o seu marido ainda não é cristão, você tem uma missão, que Pedro está aqui no capítulo 3, na sua primeira carta, nos versos 1 e 2, dizendo como você deve agir. Então fica aí como dica para você. Sabe por que eu estou colocando essas questões para a gente refletir, para incentivar essa reflexão, sendo homens, sendo mulheres? Porque o objetivo do cristão é claro, é servir uma pessoa, ser uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. E aí, meus irmãos, para isso eu quero dar uma dica muito importante para você. Reflita sobre discipulado. Que tipo de discípulo você tem sido? Reflita sobre o conhecimento da palavra que você tem. Reflita em como você se comunica com a igreja. Ou seja, como anda a sua comunhão com Deus e com a sua igreja. Sabe por quê? Eu vou usar mais uma vez Pedro. E na sua primeira carta, no capítulo 2 agora, versos 9 e 10, ele diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O Senhor está dizendo através do seu servo Pedro que a finalidade da salvação para nós é o quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então que você, meu irmão e minha irmã, possa refletir acerca disso. Que você tire esse tempo, em nome de Jesus, para refletir. Eu tenho liderado a minha própria vida? Eu estou acomodado, acostumado com as coisas do jeito que estão? Eu estou acostumado e acomodado, então eu só reclamo? O Evangelho de João diz que Deus quer que tenhamos uma vida verdadeira, alegre, plena, abundante em Cristo. Para isso a gente precisa, assim como Josué, dizer: eu e a minha casa, eu lidero a minha vida, eu lidero a minha família e nós servimos a Deus. E que essa palavra seja uma reorientação de vida para cada um de nós aqui. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos orienta, que nos exorta, e que possamos, ó Pai, refletir seriamente sobre o estilo de vida que nós estamos adotando, sobre as nossas prioridades, e assim como Josué, que possamos, ó Pai, chegar ao final da nossa vida e olhar para trás e dizer: eu e a minha casa, nós o tempo todo servimos a Deus.
Usa de misericórdia conosco. Nos livra, Deus, de idolatria. Nos livra, Pai, de objetivos que nos afastam do Senhor. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo que em nós habita esteja o tempo todo nos guiando para mais perto do Senhor. Perdoa os nossos pecados quando falhamos e continua conosco. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que esse texto seja uma bênção na tua vida, que essa mensagem faça com que você possa se reorientar, né, para estar cada vez mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe.